bom dia a todos, os presentes e aos colegas, né, internautas. Mais uma vez aqui, para mim é um prazer, né, estar presente aqui com os colegas, falando da nossa profissão e passando algumas informações. E, como eu costumo falar, sempre aprendendo, né, porque quando eu converso aqui nessas palestras, as perguntas que os colegas fazem me ajudam também a pesquisar, né, e aprender bastante sobre a nossa profissão, trazendo, então, informações novas para todos nós. Bom, hoje é ponto de partida, né, mas eu costumo sempre falar muito da nossa responsabilidade, tá, quanto à profissão. Então, eu vou, nessa primeira parte, conversar um pouco sobre a responsabilidade que nós temos com as intermediações imobiliárias. Então, a intermediação imobiliária no Brasil, ela acontece diariamente, né? Já tivemos assim o mercado mais aquecido, mas estamos sempre trabalhando e buscando o quê? Informações, atualização e tudo mais. Faltam profissionais capacitados e atualizados no mercado, né? E essa parte de documentação imobiliária, ela é de extrema importância, porque todo profissional ele tem que saber aquilo que ele está fazendo, o produto que ele está vendendo, para poder orientar o seu cliente de uma maneira correta, para evitar problemas. Então, esse curso, por exemplo, de documentação imobiliária, ele atualiza, informa e orienta o profissional a se transformar em um realizador de sonhos, pois o momento da aquisição do imóvel deve ficar gravado positivamente na memória do cliente por toda a sua vida. Então, não é todos os dias que nós vamos adquirir um imóvel. Normalmente, a casa é o bem mais caro que a pessoa adquire, né? Tudo bem que pode também ser uma pessoa investidora, alguém que já tem outros imóveis, mas sempre a aquisição de um imóvel, ele é um ponto relevante na vida das pessoas. E eu costumo dizer que o aperfeiçoamento ele é muito importante, né? Porque quando nós aperfeiçoamos o nosso conhecimento, nós podemos, então, exercer a nossa profissão de uma maneira mais fácil. Nós já sabemos aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos em condições de prestar os esclarecimentos para os nossos clientes. Então, nós temos que estar em constante aperfeiçoamento, sempre tentando melhorar. E a capacitação profissional, né, quanto à legislação atinente ao desempenho da nossa profissão, ela é de extrema importância. Por quê? Hoje, a nossa vida é muito dinâmica, nosso dia a dia é muito dinâmico, a legislação é dinâmica, os cartórios eles estão o tempo todo alterando a forma de procedimento para poder aperfeiçoar, para poder dar celeridade, então, à documentação, facilitando o nosso trabalho, né, e a retirada de documentos, porque hoje em dia não dá mais para trabalhar como antigamente, que as pessoas compravam imóvel, faziam um contrato particular e esse contrato servia para o resto da vida. Não registravam, aquele imóvel ficava na posse, né, de quem adquiriu, mas a pessoa ficava correndo atrás para tentar regularizar e ter uma escritura, e essa escritura ser registrada. Então, hoje em dia, nós não podemos mais atuar dessa maneira. Porque, se nós vendermos um imóvel somente com um contrato particular e a pessoa depois, o nosso cliente, não conseguir regularizar esse imóvel, ele vai nos responsabilizar, sim, por essa condição, né? Todo mundo quer o quê? Ter um imóvel que possa vender, que depois, na hora dele vender, ele consiga financiar, né? A pessoa que está adquirindo consiga financiar. Então, nós temos que trabalhar sempre com uma margem de erro muito pequena, né? Sempre tentando melhorar mesmo.
E atualização, né, dos profissionais no tocante à legislação, a documentos necessários para a segurança na concretização dos negócios imobiliários, ela é de extrema relevância. Por quê? Se nós não trabalharmos de forma correta e se nós não tivermos um conhecimento daquilo que nós estamos fazendo, nós podemos trazer um prejuízo para o nosso cliente, que está adquirindo imóvel, e também esse prejuízo pode até nos atingir, porque nós também temos responsabilidade sobre aquilo que nós estamos... Olá, tudo bem? Sobre aquilo que nós estamos fazendo, sobre o nosso trabalho. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade civil do corretor de imóveis, né? O que é isso? Existe e é uma situação bastante séria. Então, o que é a responsabilidade civil, né? Qualquer profissional, ele pode ser responsabilizado pelos atos que ele pratica. Olá, tudo bem? Então, qualquer profissional pode ser responsabilizado pelos atos que ele estiver praticando. Por exemplo, um médico, se ele cometer um erro, uma falha, ele pode ser responsabilizado. Uma pessoa, um contador, se ele também praticar um ato ali que realmente venha prejudicar o seu cliente, ele também pode ser responsabilizado. Da mesma maneira, nós, corretores de imóveis, nós podemos ser responsabilizados civilmente pelos nossos atos. E o que é, então, a responsabilidade civil, né? O que vem a ser essa responsabilidade? É a obrigação que uma pessoa tem de reparar o dano que ela causa a outra, seja esse dano moral ou material. E a teoria da responsabilidade civil, ela determina as circunstâncias em que alguém será considerado responsável pelo dano causado a outrem e a obrigação de repará-lo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Se, eventualmente, um cliente me procura, né, e eu tenho um imóvel para oferecer para esse cliente, e eu começo ali aquela negociação, estou explicando como vai funcionar e tudo mais, e, de repente, eu falo para ele, olha, esse imóvel, eu tenho certeza que é um imóvel que é seguro, a compra e tudo mais. Vamos dispensar as certidões do vendedor e do imóvel? E ele dispensa, porque eu sou o profissional que estou ali, estou orientando. O que pode acontecer? Ele pode ter um problema, porque se ele não fez uma pesquisa, se o imóvel pode ser vendido e se o vendedor pode vendê-lo, ele acaba assumindo a responsabilidade se vier a acontecer algum problema aí. Porque pode ter uma ação na justiça, não pode? Contra o vendedor. Esse imóvel vai o quê? Garantir o pagamento do credor. Se eu não tiro as certidões, eu não vou estar sabendo disso. E aí eu estou colocando a pessoa que adquiriu o imóvel em risco. Como eu que estou orientando, eu posso ser também responsabilizado sobre essa situação. Bom, e aí, essa responsabilidade, normalmente, se eu causei um prejuízo a alguém, eu tenho que indenizar, não tenho? Essa pessoa não pode ficar com prejuízo, eu saio sem olhar para trás e a pessoa fica lá com prejuízo. Então, não pode ser assim. Bom, e o corretor, então, ele é o profissional apto a desenvolver toda a intermediação e aproximação, afastando as dificuldades para a concretização do negócio entre as partes. No curso que eu ministro aqui, ele é um curso de 4 horas, então eu falo bastante sobre essa dificuldade, sobre a concretização do negócio entre as partes, então eu falo de uma maneira mais minuciosa. Mas, assim, o corretor de imóveis, ele tem um certo comportamento a cumprir, né? Um padrão de comportamento. Então, ele tem que começar falando com o cliente, sendo autorizado a trabalhar com aquele imóvel. A partir daí, ele vai começar a levar os clientes para visitarem o imóvel. Posteriormente, vai ser feita uma proposta. Depois dessa proposta, é feito um contrato. E, depois do contrato, é feita a escritura e o registro. Então, o corretor, normalmente, ele acompanha todas essas fases, né? E, para isso, ele precisa o quê? Afastar as dificuldades. E ele precisa orientar o seu cliente de como deve ser feita essa compra.
E aí nós temos o quê? Onde está prevista a responsabilidade civil. O Código Civil ele prevê essa responsabilidade, inclusive que atinge o corretor, no artigo 927, que estabelece: aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, né? Então, quando a gente vê esse artigo, pensa, nossa, mas eu nunca vou praticar um ato ilícito. Mas não é bem assim. Nós vamos ver no artigo 186 e 187 que o ato ilícito, muitas vezes, ele ocorre por uma negligência, né? Eu deixo de fazer alguma coisa. Então, não é alguma coisa que eu vá praticar deliberadamente, porque eu queira prejudicar meu cliente. Não, porque com alguma situação do meu comportamento, eu acabo sendo negligente. Então, vamos ver. Então, o artigo 186, né, que define o ato ilícito, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, nesse caso, negligência e imprudência. Eu posso estar sendo negligente, às vezes, sem saber. Tá ignorando, por exemplo, uma fase da negociação que eu tenho que estar atento, ignorando uma legislação nova, né? Então, eu estou sendo negligente muitas vezes, tá? Sem ter essa intenção. Por isso que eu falo, sempre o conhecimento ele vai me auxiliar a não ter um comportamento negligente e imprudente, tá? Muitas vezes, e isso eu tenho visto assim com frequência, quando eu converso com colegas ou quando estou participando de alguma negociação, o colega às vezes fica muito afoito, quer resolver correndo. Então, fala assim, não, pode deixar, eu faço muita verificação de documentação, tá? Ao invés de estar intermediando, eu estou, às vezes, auxiliando a verificar a documentação. Então, muitos colegas me ligam e falam assim, não, pode deixar, amanhã o contrato está pronto. E, às vezes, eu vejo que é uma coisa que, assim, nenhuma pessoa, em sã consciência, falaria que vai fazer um contrato em 4, 5 horas, né? Por quê? Porque é um contrato difícil, porque eu trabalho há muito tempo. Eu me formei em 81 como advogada. E sempre tive nessa área de verificar documentos e tudo mais. Então, eu vejo, e vejo colegas também advogados, que não fariam um contrato de compra e venda em 4, 5 horas. Tá? Você só consegue fazer um contrato de compra e venda rapidinho assim, se for uma coisa muito simples, muito básica, né? Porque se tiver qualquer outra coisa, um documento para você buscar, você tem que sentar e analisar e ver a possibilidade realmente de fazer esse contrato. Então, às vezes, eu fico um tanto quanto assustada quando eu vejo um colega falando, não, pode ficar tranquilo aí que eu te mando a minuta em 2 horas. Então, a gente tem que ter uma certa prudência, um certo cuidado em relação a isso, tá? Bom, e aí também comete ato ilícito, né, o titular de um direito, que ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, aqui também nós temos que ter muito cuidado em relação à parte contratual, né? Porque todo contrato ele vem pautado na boa-fé, que é um princípio do direito. Então, eu não posso fazer um contrato já pensando em prejudicar a parte contrária, né? Ou, sabendo que a pessoa não tem muito conhecimento, eu faço algum contrato muito difícil de executar. Então, assim, os contratos eles têm que ser pautados na boa-fé e nos bons costumes. E aí, quanto à responsabilidade do corretor, né? Existe até um artigo que já estabelece especificamente a responsabilidade dos corretores. Esse artigo do Código Civil, ele não se refere somente aos corretores de imóveis, mas a todos os corretores. Então, o artigo 723, ele estabelece o seguinte: o corretor ele é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas aquelas informações sobre o andamento do negócio. Aí vem o parágrafo único.
Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Esse artigo, ele fixa muito bem a responsabilidade do corretor de imóveis, né? Então, sob pena de responder por perdas e danos. O que é perdas e danos? É o corretor ter que indenizar o seu cliente, né? Para que ele não tenha prejuízo. Ele vai prestar ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança e do risco. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber se aquele negócio é seguro, se a pessoa pode fazer sem que isso lhe prejudique. E como que eu vou saber se um negócio tem risco ou não? Aí vocês vão me falar, eu já sei, vendo a documentação. Tá, eu sei que é vendo a documentação, mas qual é essa documentação principal? As certidões, né? Então, eu preciso verificar as certidões referentes àquele imóvel e àquela pessoa que está vendendo para saber, se o imóvel pode ser vendido, não é? Eu posso ter um imóvel que consta lá está escrito lá na matrícula uma penhora. E aí eu vou poder estar trabalhando com esse imóvel? Em tese, não, né? Eu tenho que parar para saber, para me inteirar do assunto, verificar da possibilidade de resolver aquele assunto que está lá na matrícula e depois continuar a negociação. Então, também pode acontecer do vendedor estar devendo aí para muita gente, não pode? Então, ele está devedor. O que vai acontecer? Se ele vende esse imóvel, os credores dele poderiam satisfazer o crédito através do imóvel, não é? Executando e vão pegar o imóvel para receber. Se ele vende, o que acontece? Ele está fraudando os credores, não está? Então, eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso comprar, entregar o dinheiro e perco o imóvel. Né? Porque tem credores ali que estavam antes aguardando um pagamento. Por exemplo, uma dívida trabalhista. Né? A pessoa tem lá um credor que trabalhou para ele, que entrou na justiça, está cobrando, ele vai lá e vende o imóvel. Eu posso perder esse imóvel, porque essa venda pode ser anulada. Né? Tudo depende aí da análise, lógico, do caso concreto. Mas pode acontecer. Bom, e aí a responsabilidade civil do corretor, ela vem prevista também na resolução do COFES, né, que aprova o Código de Ética, no artigo 5º, que estabelece que o corretor de imóveis, ele responde civil e penalmente por atos praticados, danosos ao cliente, a que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. Bom, vocês perceberam que até agora eu falei várias legislações, todas mais ou menos no mesmo sentido, não é? Dizendo que o profissional corretor de imóveis, ele tem responsabilidade sobre aquele serviço que ele está prestando para o seu cliente. O que nos leva, então, a crer que nós temos que trabalhar com prudência, com cuidado, verificando tudo aquilo que nós estamos fazendo, né, para evitar danos para o cliente e para o nosso bolso também. Né? Além do que, o que acontece? Eu posso ser responsabilizada em 3 esferas. No cível, que é para pagar uma indenização, tá? Para a pessoa que eu prejudiquei. Na esfera penal, se houver algum indício de crime. E pode acontecer, por exemplo, uma alteração de um documento, né? Isso caracteriza, às vezes, estelionato, mas tudo isso, lógico, sendo apurado, né? Não é simples assim. Mas também as minhas falhas, elas podem ser também apuradas através de um procedimento administrativo, que o CRECE pode, né, estabelecer aqui pelo Conselho, se alguém reclamar da minha conduta. Tá? Então, assim, são essas esferas, né, que eu vou poder responder pelo meu comportamento. Bom, e aí nós temos ainda mais um artigo, né? Não quero assustar ninguém, não, tá? É só para explicar.
até onde vai a responsabilidade, que é o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14 ele estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e risco. Nós, quando estamos trabalhando, nós não podemos omitir dados dos nossos clientes, tá? Então, sempre trabalhando ali com a realidade, né? Por exemplo, eu não posso levar um cliente que não conhece uma região num local que é uma região de alagamento. Apesar que agora já está mais difícil, né? Porque eles põem umas plaquinhas assim, região de alagamento. Então, mas eu não posso omitir esse fato do meu cliente. Aí eu vou, mostro o imóvel para ele, né? Que acabou de pintar, porque depois da última enchente ali, né? Estava todo marcado. Então, pinta o imóvel, mostra para o cliente e ele que não conhece a região compra. Isso eu não posso fazer, né? Então, o corretor ele tem que trabalhar sempre com a realidade na prestação dos seus serviços. E a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa, que significa o seguinte: aquele profissional, corretor de imóveis, que é pessoa física, ele vai responder, vamos supor, ele só vai responder pagando indenização e outros tipos de situação, se ficar provado que ele agiu com culpa, né? Então, o quê? Negligência, imprudência, imperícia. Então, tem que ter todo um procedimento para demonstrar que ele agiu com culpa. Agora, no caso da imobiliária, não é tão simples assim, porque se... Vamos supor que eu tenho uma imobiliária, né? E aí, dentro dessa imobiliária, pode ter corretores parceiros ou pode ter corretores que trabalham empregados, e um desses corretores presta uma informação errada para o cliente, prejudica o cliente. O que vai acontecer? A imobiliária vai ter que arcar, né? Com essa responsabilidade, já independentemente. Ela é que vai ter que demonstrar que ela não teve culpa, ou que aquilo que a pessoa está reclamando não ocorreu. Então, tem que ter sempre muito cuidado. Então, nós podemos afirmar, né, que o corretor de imóveis, pessoa física, ele responde quando ele causar danos aos clientes, desde que provada a sua culpa, posto que a sua responsabilidade é subjetiva, depende de comprovação, né? Assim, age com imprudência, negligência ou imperícia aquele corretor que... Então, não adota as cautelas para a segurança do negócio. Exemplo, dispensar a apresentação das certidões e outros documentos. Então, eu vou lá e falo para o meu cliente, não, eu conheço o vendedor, vamos dispensar. E aí vocês pensam, nossa, eu nunca vi isso, mas eu já vi, tá? Já aconteceu. Então, a pessoa que está com muita pressa, aí fala, não, pode dispensar, eu conheço, eu garanto, e aí dá problema. Né? Porque a gente nunca pode dispensar. Aquilo que é prudência não dá para dispensar. Mas depois a gente vai ver também que está sofrendo alteração a legislação, né? Mas, por enquanto, nós temos que ter muito cuidado. Não se inteira das circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo. Exemplo, não verifica o preço correto, tal. Então, às vezes, o colega está tão afoito, vai lá, começa já a oferecer o produto, não sabe se tem algum problema, não se inteira direito do preço, oferece para a pessoa por um preço, porque muitas fichas ficam lá, né? Durante um bom período. Aí, qual é o comportamento correto? Ligar para o vendedor, olha, o preço continua o mesmo, você ainda está vendendo aquele imóvel, como que está, as condições são as mesmas, e aí ele não se inteira, ele já está naquela correria, já pega aquela ficha que está parada lá há 6 meses, já leva o cliente, quando ele vai ver, as condições mudaram. E aí ele fica numa situação delicada, né? Porque ele vai ter que ligar para o interessado na compra e alterar tudo aquilo que ele já havia falado. Então, realmente tem que estar em dia com as informações. Não fornece informações reais sobre o negócio.
Então, exemplo, imóvel localizado em uma área de alagamento. Às vezes também pode acontecer, nós temos alguns locais aqui em São Paulo que são locais conhecidos, né, por eventos noturnos. Então, você leva o cliente lá 2, 3 vezes durante o dia, ele acha aquela região ótima, super calma, tranquila, né, e vai lá e adquire o imóvel. Quando ele chega, começa a morar lá, à noite ele vê que ele não consegue chegar na casa dele, né? Porque a região fica toda fechada ali, carros, pessoas, tal. Pior ainda se for um local de pancadão, né? Aí ele não vai conseguir dormir e nem morar. Então, assim, nós não podemos, se nós sabemos do problema, não dá para omitir, tá certo? Que não adianta, você vai vender agora, mas você vai comprar um problema para o resto dos seus dias, né? Porque o cliente vai ficar insatisfeito, muitas vezes ele vai entrar com processo e tem uma série de situações. Oi. No microfone. Acho que eles têm o microfone aí. Aí. Pode perguntar. Eu sou nova no ramo e eu gostaria de saber como tratar a questão de homônimo, quando a gente já sabe que o dono do imóvel tem problema de homônimo. Então, aí que está. Esse não é um problema tão difícil de resolver, tá? Por quê? Porque a pessoa, além do nome, ela tem outras formas de identificação, não é? Eu tenho, por exemplo, o nome, mas eu tenho um RG e um CPF. Mas eu perdi 2 clientes porque... Então, espera aí, vamos lá. Normalmente, nós vamos pegar as informações, as certidões, elas constam lá. Você não, normalmente, nenhuma certidão sai só pelo nome. Então, vai pedir o CPF. CPF, ele é único. Ninguém pode... Quer dizer, ninguém, em tese, pode usar o CPF do outro ou ter mais de um CPF. O RG, ele ainda tem um problema estadual, né? Então, se eu estou num estado, eu posso ter um RG, no outro estado, outro, tal. Mas essa identificação, quando é homônimo, você vai fazer através desses outros dados. Então, tem lá, a pessoa chama José da Silva, que é um nome bastante comum. Então, você vai tirar a certidão e você vai tentar descobrir, quando você puxa, ainda aparecem vários processos, né, com aquele nome. Só que você vai ter que tirar uma certidão para saber os dados. Vai ter que ser feita uma pesquisa dos dados daquela pessoa que está sendo processada, em relação a RG e CPF. Aí você consegue resolver. Tá? E existe uma certidão que chama certidão de homonímia. Aí você vai pedir, dentro dos processos lá que constem, né, esse nome, essa certidão, para constar que não é a mesma pessoa. Então, não é tão difícil assim. Tá? Porque nós temos outras formas de identificação que não só o nosso nome. Aí vai ter que tirar uma certidão. Apareceu lá, você não conseguiu definir se aquela pessoa é o seu cliente, é quem está querendo vender o imóvel ou não, você vai buscar uma certidão no local onde apareceu o processo, que é uma certidão de objeto e pé, ou de homonímia, para saber que aquela pessoa não é a mesma. Tá? O microfone. Aqui. Doutora, em relação ao caso do alagamento, num caso que você informa o cliente que há o alagamento ou qualquer outra empecilho, e ele compre. Compra, lógico. E depois ele vem a reclamar isso futuramente. Então, como devemos proceder, deixando por escrito? Tem mecanismos para você evitar isso, né? Por exemplo, toda vez que tiver um problema pontual naquele imóvel ou naquele local, o correto é que você faça constar isso num documento. Pode ser no contrato particular. Então, colocou ali algumas matrículas dos imóveis. O que é a matrícula? É a certidão que sai do registro de imóveis, né? Com todo o histórico do imóvel. Algumas matrículas, elas já constam que aquela área é sujeita a alagamento. Mas, aí, no caso, vai ficar difícil dele falar que ele não sabia. Mas, assim,
por uma questão de segurança, é bom que se coloque no contrato de compromisso que aquela área é sujeita a alagamento e que ele está ciente disso. Né? Por quê? Eu sei que é difícil a gente pensar, mas vai comprar um imóvel numa área sujeita a alagamento? Às vezes compra por conta do preço. Né? Então, tudo tem um preço. E aquele imóvel vai ter um preço menor, vocês concordam comigo? Né? Então, é assim, você vai fazer constar. Tanto quanto se o imóvel, por exemplo, você estiver vendendo um imóvel muito antigo, e esse imóvel não tiver condições mais para habitação. Então, muitas vezes, o imóvel que você está trabalhando, você está vendendo o imóvel, mas ele vai servir o quê? Só o terreno. Tá? Então, vai ter que ser feita uma reforma muito grande, ele já tem problemas estruturais. Isso você vai colocar que o seu cliente está ciente, está comprando o imóvel nas condições em que está, trata-se de um imóvel usado ou antigo, e que ele está ciente e que vistoriou o imóvel e pretende adquirir da forma em que ele está. Se você quiser mais ainda, você pode tirar fotos. Né? Tira fotos e ele assina as fotos ali que ele está sabendo. Você coloca no contrato que as fotos farão parte integrante do contrato. Né? Que tem, eu costumo colocar assim, que foram providenciadas 15 fotos que farão parte integrante do contrato, tal, e aí você vai ter aqueles problemas estruturais ali e ninguém mais vai poder reclamar. Está comprando daquela forma. Tá? Tudo tem jeito, né? A gente consegue colocar uma segurança maior numa negociação, mas, para isso, precisa assim, estar sempre atento ao que pode acontecer. Então, quando ele não informa os riscos do negócio ao cliente, né? Omitir dados de certidão positiva do fórum com relação ao vendedor, eu não posso fazer isso. Então, eu vou lá, tiro as certidões, descubro que tem um processo, fico bem quietinha, né? E deixo o barco correr. Não posso fazer isso, tá? Então, eu tenho que avisar o cliente. É uma opção dele comprar ou não, sabendo que existe aquela situação. Só que eu tenho que tomar todo o cuidado e fazendo constar do contrato essa situação. Então, que ele está ciente de que existe uma certidão positiva em relação ao vendedor. E qual é aquele caso, né? Por exemplo, uma ação trabalhista em trâmite, uma ação de cobrança, alguma coisa do tipo. Então, sempre eu tenho que informar. E, hoje, a legislação ela vem sofrendo alterações, né? Seja para dar celeridade, para abreviar a negociação, ou no sentido de tornar as transações mais seguras. Então, nós temos hoje já uma segurança muito maior do que 10 anos atrás. Eu diria até muito maior do que 3 anos atrás. Então, a legislação ela vem sendo alterada, dos registros e tudo mais, sempre no sentido de dar uma segurança muito grande para quem adquire o imóvel. Né? Antigamente, não. Quem comprava o imóvel tinha que pesquisar muito sozinho ou com corretor. Hoje em dia, não. As informações elas já estão mais concentradas, já é muito mais fácil eu buscar na internet informações. Então, hoje em dia, a nossa situação de trabalho melhorou muito. Antigamente, por exemplo, e não tão antigamente, eu tirava uma certidão do distribuidor estadual aqui em São Paulo, e se a pessoa morasse em outra comarca, eu tinha que tirar. Se ela está vendendo um imóvel em São Paulo, eu tinha que tirar a certidão de distribuição civil estadual em São Paulo e tinha que tirar lá na outra comarca onde ele morava. Tá? Hoje em dia, essa certidão de distribuição, ela já está do estadual. Né? Então, eu consigo tirar uma certidão estadual, o que me facilita a vida. Tá certo? Facilita muito, né? Porque já consigo verificar em todo o Estado. Tá. Um exemplo dessas alterações da legislação é a Lei 13.097, né? De janeiro de 2015. No artigo 54, ela estabelece expressamente que, se a matrícula estiver livre
e desembaraçada, falta o D ali, desembaraçada, sem gravames, a transação efetuada, exemplo, uma compra e venda, será plenamente eficaz. Em outros termos, não poderá ser contestada por eventuais credores ou litigantes, ainda que existam ações judiciais em curso, salvo nos casos de uso capião. A verificação da posse no negócio imobiliário é de vital importância, pois que decorre de situação fática, que certidões não revelam, e a sociedade se encontra em processo de falência. Então, vamos lá. O que significa? O seguinte, que todo mundo aqui sabe o que é uma certidão de matrícula. É uma certidão que eu vou retirar no cartório de registro de imóveis. Ela é uma espécie de certidão de nascimento do imóvel. Ela é extremamente importante, ela é básica. Então, toda negociação, se eu estou começando a negociar um imóvel, eu vou tirar o quê? Uma certidão de matrícula atualizada. Isso é básico, para saber como está aquele imóvel hoje. Se ele tem algum problema, se eventualmente esse problema está... A gente fala que já foi levado, né, a registro, tá? Por exemplo, pode ter uma penhora, aquele imóvel pode ter sido oferecido em caução. Então, tudo que acontece com o imóvel vai estar anotado ali na matrícula, tá? E se, eventualmente, eu tiro uma matrícula atualizada e não tem nenhum apontamento, não tem nada escrito. O imóvel está lá, foi vendido por fulano de tal, esse fulano é a pessoa que está vendendo para mim. Está ótimo, não está? Então, a matrícula não tem nenhum problema, ela não tem nenhuma anotação, nenhum gravame. O que eu posso fazer? Comprar esse imóvel. E, em tese, eu posso dispensar as certidões, tá? Mas não é tão simples assim, né? Por quê? Porque durante 2 anos, a partir da vigência da lei, ainda nós vamos ter que tirar as certidões. E depois, somente assim, após o período, ainda não tem 2 anos, né? É que eu vou saber da efetividade disso, né? Se está tudo certo, se eu posso realmente dispensar as certidões, se isso vai ser aceito, por exemplo, numa discussão de um processo, tá? Porque nem sempre a boa-fé ela tem que ser levada em consideração, mas nem sempre todo mundo age com boa-fé, né? Então, por exemplo, a pessoa pode tem lá, tá tendo um processo trabalhista, ela corre e antes que isso seja anotado na matrícula, ela vende o seu imóvel, o que não caracteriza boa-fé. Tá? E, às vezes, pode até vender já em conluio com a outra parte que está comprando. Então, tudo isso vai precisar ser analisado após, então, esses 2 anos, para que nós tenhamos certeza da efetividade disso, principalmente nos tribunais. Tá? Bom, a anulação de um negócio jurídico, como, por exemplo, a venda de um imóvel em fraude à execução, somente será possível se houver um apontamento na matrícula. Caso contrário, prevalece a transmissão da propriedade e o direito do adquirente de boa-fé. É isso que eu acabei de falar para vocês. Então, assim, eu vou lá, tiro uma matrícula hoje, não tem nada escrito que essa pessoa está sendo processada, que existe um processo em trâmite e que tem uma execução contra o vendedor, tal. Em tese, eu sou adquirente de boa-fé, então não vou perder esse imóvel, tá? Ainda que a outra parte venha tentar anular. Como exemplo, para vocês não ficarem assim tão, né, soltos assim, uma pessoa foi no hospital, usou todos os serviços particulares do hospital. Aí, depois que ela saiu, ela não pagou. E aí o hospital entrou com uma ação contra ela e estava tentando cobrar, né, os serviços. O que ele fez? Foi lá e vendeu o imóvel. Não tinha nada hoje, né? Se fosse hoje, esse caso já é um pouco antigo. Se fosse hoje, não tem nada apontado na matrícula, eu posso comprar. Só que
O hospital, ele depois de um tempo, ele descobriu que a pessoa tinha bens. Isso como é feito? O juiz oficia, né, a Receita Federal para saber se ele tinha bens, se tem bens, se não tem bens. Aí descobriu que, na época em que ele usou os serviços do hospital, ele tinha um imóvel e que ele vendeu esse imóvel. O hospital pediu anulação da venda, porque ele já era um credor, ele já tinha um direito garantido ao recebimento, né? Em tese, só não tinha ainda se efetivado a execução. Então, tem que tomar muito cuidado. Toda vez que estiver vendendo, atuando numa venda, a gente tem que fazer uma pesquisa. Oi. Essa situação ocorreu já na vigência da lei? Não, essa não. Eu estou só exemplificando. Porque na vigência da lei isso não vai ser possível. Não vai ser. Azar do credor que não teve o cuidado de ir lá fazer a penhora do bem. Isso. Então, o credor também tem que ser ligeiro, né? E estar atento. Então, é o interesse dele. É interesse dele também solicitar sobre isso. esses 2 anos que a senhora falou, não entendi. A lei passou a vigorar em janeiro de 2015. Não, ela já está vigorando. Mas o que acontece? De janeiro de 2015 até janeiro de 2017, se eu tirar uma matrícula em fevereiro de 2017 e não tiver nenhum apontamento, acabou. Eu sou uma adquirente de boa-fé. Até lá que tem que ter esse cuidado de ainda pedir as certidões, mesmo que não conste apontamento. Exatamente. Até lá é bom, né, tirar, tá certo? Bom. Então, continuando. Oi, pode fazer. Com essa nova lei, isso exime a gente de solicitar certidões da pessoa física ou não? Então, em tese, vai eximir, né? Lá em fevereiro de 2017, você tirou a matrícula, está tudo certo, não tem nenhum apontamento, em tese você está isento de tirar as certidões. Eu diria em tese, alguém já repetiu aí. Por quê? Porque eu acho assim, nós precisamos ver da efetividade disso, né? Se vai ser considerado no tribunal, como que vai estar, se vai ser discutido, porque senão eu posso... Você sabe que as certidões hoje, elas são fáceis, né? De serem solicitadas. Então, pela internet, o custo não é tão alto assim. Então, nós temos que verificar, a partir daí, se a gente vai realmente dispensar. Eu, por um bom tempo e por cautela, acredito que nós tenhamos que tirar. Tá? Por cautela, né? Porque você vai também... Você se protege e protege quem está comprando. Tá? Ok, obrigado. Então, tá bom. Vamos lá. Então... Alguma dúvida? Oi, tem uma dúvida lá atrás. Que as certidões, né, pessoal, elas são, assim, a parte mais importante, eu diria, na compra e venda. Tá? Pode falar. Então, nesse caso, quando entra com processo, alguma coisa assim, o próprio juiz, então, já vai ter que mandar... porque isso tem um custo para colocar dentro da matrícula do imóvel, uma ressalva de alguma coisa assim. Então, uma observação, né? Tem um custo. Só que hoje também, o que está acontecendo é que o tribunal, o fórum, ele já tem um sistema eletrônico que ele já manda isso para o registro de imóveis, entendeu? Então, assim, lógico que a parte, normalmente, ela vai ter que pedir isso, porque tem um processo. Ninguém sabe se lá, se a pessoa, né, ela tem bens. Então, eu vou apontar esses bens ou pedir para o juiz para que ele faça uma pesquisa em relação aos bens. E já existe esse contato eletrônico, tá, entre o tribunal e o registro de imóveis. Tá? Em relação ao custo, eu não tenho certeza como que fica, mas qualquer credor ele já pede para o juiz para fazer o apontamento lá. Isso pode ser feito de forma eletrônica. E no caso assim de você pegar como aluguel, então você vai fazer um aluguel e vai ter como
como é que fala? O avalista lá. Uma locação, você diz. Você faz a locação e o inquilino tem o avalista. O fiador? O fiador, que vai dar o imóvel dele. Quando você faz o imóvel dele, então, aí você tem que... Calção. Porque, na verdade, assim, deixa eu explicar. Não é o tema hoje é locação, mas tudo bem, vamos lá. Locação, eu tenho alguns tipos de modalidades de garantia. Uma delas é a fiança. Na fiança, eu não dou nenhum imóvel, mas normalmente é comum que nós façamos, então, a pessoa indicar o imóvel que ela tem, né? Mas é na caução que eu vou fazer, que eu vou colocar esse imóvel em garantia e vou fazer constar da matrícula. Pode continuar a pergunta. Então, aí você tem que faz essa coisa e já tem que colocar isso na matrícula como ele está com o imóvel como calção. Sim, tem que fazer constar da matrícula que aquele imóvel foi oferecido em calção, tá? Isso é necessário, porque senão ninguém vai saber. Por causa da lei, né? Tá? Tá bom, obrigado, agradeço. Tá bom. Bom, então, o corretor de imóveis ele tem que adotar todas as medidas, né, para levantamento e análise acerca das condições do negócio, tanto em relação à possibilidade de venda do imóvel, quanto à situação do vendedor, sob pena dele vir a ser responsabilizado se demonstrada sua culpa pelos danos causados ao cliente. Então, ele não pesquisou nada, foi lá, só fez a intermediação. Ele, de alguma forma, ele vai acabar sendo responsável pelos danos que ocorrerem, né? Tá? Então, ele tem realmente que estar vendo. Era essa pergunta que eu estava tentando lembrar para falar para vocês. Todo mundo pergunta, quem é o responsável pelo pagamento da despesa com as certidões ou da apresentação das certidões? Uma aluna me perguntou isso ontem, numa aula que eu dou online. E aí? Quem está vendendo tem que trazer as documentações dela, tem que apresentar... Quem está vendendo tem que apresentar a documentação dela e quem está comprando, arcar com os seus... Então, não, mas quem vai pagar as certidões? É isso que eu quero. As certidões é o vendedor. O vendedor que tem que pagar, porque é dele o imóvel, ele tem que comprovar que o imóvel está justo. Mas é uma dúvida que todos têm. Vamos lá, quem vai pagar as certidões? É o vendedor, porque é ele que vai comprovar que o imóvel dele pode ser vendido e que ele, a pessoa desse vendedor, pode vender. Então, isso é de extrema importância. Outra pergunta comum. Nesse caso, quando apresentou as certidões, mas vamos supor que o imóvel seja em São Paulo e o vendedor more em outro estado ou em outra comarca. O que acontece? Ele vai ter que apresentar as certidões do local do imóvel e do local onde ele reside também, tá? Então, tenham isso sempre como uma grande responsabilidade, né? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao local onde ele mora, onde ele morou, peçam para que ele faça uma declaração de que ele morou em tal local nos últimos 5 anos. Isso é necessário? Porque aí isenta de responsabilidade, porque daqui a pouco acontece algum problema. Fala, mas o corretor foi negligente, ele não tirou as certidões do local onde ele morava. Só que nós, né, não temos bola de cristal para saber se todas as informações que aquela pessoa está passando são corretas ou se está faltando alguma coisa. Então, se eu não tinha nenhum indício de que aquele vendedor não morava na comarca, eu vou ter que pedir, então, que ele declare que ele não morava e que ele não tem locais, que ele não é empresário, não tem empresas em outros locais. Porque isso pode influenciar, sim. Vamos supor que ele tem uma empresa no outro estado, que está sofrendo processo de falência. E eu tirei uma certidão aqui, estadual, e não consegui localizar. Né? O que vai acontecer? Eu vou conseguir me isentar da responsabilidade, provando que ele não me informou sobre aquela situação, de que ele tinha empresa em outro local. Então, tudo isso é de extrema importância. Bom, com relação à imobiliária pessoa jurídica, eu já falei, né, que a jurisprudência tem decidido no sentido de que responde objetivamente, mesmo sem apurar a culpa, por ser uma fornecedora de serviços. E aí, demonstrado o dano causado ao cliente,
que decorreu da prestação de serviços, ele responde por indenização. Bom, então, como nós podemos minimizar a possibilidade de prejuízo, né? Porque tem condições. Então, eu já expliquei para vocês, normalmente colocando no documento tudo aquilo que seja o quê? Diferente. Uma situação diferente de um imóvel tem que constar no documento. Então, eu vou descrever que existe aquele problema. Como eu falei para vocês, existe um apontamento numa certidão. Às vezes, o cliente, ele levou para um advogado dele, ou ele mesmo é advogado, ele olha e fala, não, vou comprar mesmo assim. Tá bom. Então, se vai comprar assim, então nós vamos fazer constar no documento que você está ciente. Por quê? Porque eu estou me isentando da responsabilidade, né? Então, essa situação. Se o imóvel tem alguma peculiaridade que pode depois, lá na frente, causar algum problema, o que eu vou fazer? Colocar no contrato. Então, o imóvel tem determinada situação, assim, para me isentar também da responsabilidade. Comprovar que o cliente sabia. Tá? Bom, então, eu posso minimizar a possibilidade de prejuízos? Sim, conhecendo o produto com o qual eu estou trabalhando. Então, eventuais problemas que tenham naquele imóvel, eu posso comprovar conhecendo. Verificando previamente a certidão atualizada de matrícula do registro de imóveis. Esse caso da certidão, da análise da certidão, é básico. Básico. Vou trabalhar com imóvel, o que eu vou fazer? Tirar uma certidão de matrícula atualizada. Até porque aquela pessoa que me procurou pode nem ser o proprietário. Então, de repente, eu estou trabalhando e a pessoa que me procurou nem é proprietário. Então, eu tenho que saber quem é o proprietário, se, de fato, aquele imóvel está sendo vendido e tudo mais, sob pena de trabalhar e não chegar a lugar nenhum. Eu tenho que verificar eventuais débitos junto à prefeitura, né? Então, isso eu tenho que fazer uma pesquisa. Eu faço pessoalmente ou eu peço que o vendedor traga a certidão negativa de débito. Normalmente, como essas certidões, aqui em São Paulo, pelo menos, elas saem todas pela internet. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou providenciar para adiantar e não prejudicar o meu cliente. Eu posso elaborar um documento no qual estejam presentes todas as garantias para que as partes não sofram prejuízo, caso o negócio não venha a ser concretizado por problemas nas certidões. Nas certidões ou problemas posteriores, né? Eu lembrei de uma situação que está ocorrendo, e todos vocês devem estar verificando aí na mídia, que é o seguinte, a pessoa vai lá, paga uma parte do imóvel com recursos próprios, faz constar no contrato que o restante será pago através de recursos obtidos de financiamento, e o que acontece? Financiamento não sai, né? E aí o que vai funcionar da seguinte maneira: eu já paguei uma parte, o financiamento não saiu, eu não tenho dinheiro para pagar o restante e a negociação não prosperou. Fica uma bagunça, né? Porque se a pessoa deu uma parte e entrou na posse do imóvel, dificilmente eu vou conseguir tirar. Vai para a justiça, não vai? Para discutir? Porque eu já paguei uma parte, só que agora não tenho dinheiro, a culpa não é minha, como é que vai ficar? Vai se discutir na justiça. E se ela não entrou também, da mesma maneira, vai dar problema. Porque ela deu uma parte do dinheiro dela, muitas vezes tudo que tinha, e o financiamento não saiu. Só que o vendedor gastou o dinheiro. E aí, o que nós vamos fazer? Eu costumo brincar, eu falo assim, senta e chora. Mas não é o que pode ser feito, né, gente? Assim, nesses casos, como eu posso minimizar isso? Né? Uma dica para minimizar. Eu, particularmente, nunca deixo o comprador entregar dinheiro na mão do vendedor se tiver financiamento envolvido. Então, faça um contrato de compromisso de compra e venda, estabelecendo
quanto que a pessoa tem de recursos próprios, quanto que ela vai buscar no financiamento, coloca-se um prazo para que isso ocorra, porque não é tão simples assim, e não é tão rápido você ir buscar o financiamento, todo mundo sabe. Algumas vezes depende do cliente, depende do banco que ele vai estar buscando, então depende da situação. Então, eu faço um contrato estabelecendo um período, tá, que isso vai vigorar, que aquele contrato vai vigorar, estabelecendo como vai ser feita a forma de pagamento e colocando o seguinte, que se após o decurso daquele prazo não der certo, o contrato está desfeito para ambas as partes, né? Nesses casos, o que é o ideal é que se coloque, então, um termo final. Então, a partir desse momento, o contrato não mais vai vigorar, que não se coloque multa, mas eu costumo pedir um cheque calção. Esse cheque calção num valor não muito alto, e esse cheque ele vai servir mais como um compromisso moral, né? Pode colocar no contrato que ele vai ficar sob a responsabilidade do corretor, esse cheque, e que será devolvido caso o financiamento não prospere, né? Então, tudo isso tem que tomar cuidado, porque toda vez que a pessoa pega todo aquele dinheirinho que ela tem, entrega para o vendedor, isso vai desaguar na justiça. Porque, normalmente, o vendedor ele está com o dinheiro, para ele está tudo certo. Então, ele já gasta também. Então, vira uma bola de neve. Ninguém consegue resolver, só indo para a justiça. E, às vezes, na justiça, isso é demorado, né? Demora 4, 5 anos para solucionar. Então, o ideal... Uma pergunta ali, ó. O ideal é que, lá no fundo, o ideal, então, é que não se entregue dinheiro antes de estar certo o financiamento. Que aí nós não teremos problema. O corretor, ele vai saber, né, mais ou menos. Mas não deve ser um valor muito alto, não. É um valor simbólico de 10%, simbólico, 20% isso, do valor exatamente, da compra. simbólico, tá? Eu diria menos, 10% no máximo, tá? Ok, é obrigada. Uma coisa simbólica mesmo, é um compromisso moral. Tem uma pergunta aqui, ó. Doutor, antes disso, tem uma pergunta aqui enviada pela internet para o presidente, da Suzy Keiko Suzuki da Mota, de Castanhal, no Pará. Ela diz, o corretor abriu firma jurídica, necessariamente ela precisa se inscrever como pessoa jurídica do Cresce? Sim, se ele tem uma jurídica... precisa estar inscrito no Cresce como uma jurídica. Então, ele vai ter um representante, né? Mas ele precisa, sim, ter a inscrição dele regular. Tá? Pode fazer a pergunta. Doutora, normalmente, eu peço sempre um valor simbólico, R$10.000. Certo. Agora, esses R$10.000 é o seguinte, se depender do prejuízo de um ou de outro, ele poderá ser devolvido em dobro. Normalmente funciona assim. Vamos lá. Mas eu entendo que depende do caso, precisa se estudar. Normalmente funciona assim. Eu entrego, quando eu dou um cheque calção, isso é para desistência, né? Se for o comprador que desiste, ele perde aquele cheque. Se for o vendedor que desiste, ele devolve em dobro. Só que nessa situação que nós estamos falando, eu estou dependendo contratualmente de um terceiro, né? De um terceiro. Muitas vezes a regra muda, a minha situação financeira muda. Então, eu comprei o imóvel, comecei a negociação de uma maneira. De repente, a pessoa pode ter sido demitida. E aí muda toda a situação econômica dela. E aí ela não vai mais conseguir. Então, tem tudo isso. Nesse caso, realmente, não tem como você responsabilizar, porque independe da vontade dela. Tá? Então, nesse caso, eu entendo que eu coloco que se eventualmente, não por culpa, lógico, mas que por não conseguir o financiamento, então fica isento de multa. Porque, na realidade, sanção. eu estou com alguns casos aí que o vendedor alega. A gente sabe que está difícil vender, né?
alega que ele vai ter prejuízo em termos de tempo. Eu entendi. Porque ele poderia ter um outro comprador com potencial, né? Mas acaba sendo o risco do negócio. Você percebe? É o risco do negócio. Se ele contratou, e aí ele contratou e assinou, vamos supor, eu vou honrar o meu compromisso contratual por um período de 90 dias enquanto ele vai lá buscar o financiamento. Acabou. Aí ele tem que suportar, né? Então, ele assinou, ele contratou, porque os contratos, eles têm realmente uma força entre as partes, né, de lei. Então, se eu fiz aquela... Ele pode até ficar torcendo para o outro não conseguir, às vezes, para ele vender para um interessado por um preço maior. Mas, na atual conjuntura, está complicado. Então, é melhor ele honrar aquilo mesmo que ele combinou. Tá, Jorge, tá? obrigado. Né? Bom, aí nós temos que evitar, então, receber e repassar para o vendedor qualquer quantia antes da análise das certidões. Então, não repassa nada, tá? Só depois que verificar a situação do imóvel e a situação do vendedor é que vai repassar, que vai envolver entrega mesmo de dinheiro, né? Bom, o profissional ele deve estar habilitado a orientar os clientes a fazerem negócios duradouros, atuando de forma ética e responsável, trazendo aos clientes segurança quanto à concretização da aquisição do imóvel próprio, seja ele para moradia ou para investimento. Então, a nossa obrigação é não colocar em risco o nosso cliente, tá? De forma alguma. É lógico que nós também não conseguimos acertar 100% o tempo todo, mas tentar minimizar os nossos erros, né? Sempre como que isso acontece? Prevendo. E eu costumo dizer que, assim, toda vez que acontece um problema com um determinado contrato, no próximo contrato eu vou ficar mais atenta ainda, né? Então, isso vem também com a experiência. E, muitas vezes, quem está ingressando na profissão tem que ter a humildade de pedir auxílio para um colega que tenha mais experiência, né? Sob pena de errar muito. Nós não podemos ficar na tentativa e erro com o nosso cliente. Então, o que eu devo fazer? Se eu não sei uma situação, vou procurar, vou pesquisar, vou perguntar, vou achar alguém que tenha mais experiência, vou, de repente, procurar para um advogado, perguntar, porque eu não posso causar um dano para o meu cliente. Pode perguntar. O microfone. Doutora, ultimamente tem acontecido um procedimento e eu gostaria de saber a opinião da senhora, que é: assina a proposta, tira as certidões e vai direto para o cartório de notas sem fazer o contrato. Geralmente tem acontecido muito isso. É algo correto? Mesmo as certidões estando tudo certinho, não tem nenhum problema? Sim, olha, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Na proposta, eu posso colocar prazo para entrega das certidões, né? Então, assim, aceita a proposta, serão providenciadas as certidões, tal, tá? Não vejo nenhum problema. Aliás, isso é até bom, porque, assim, feita a proposta, vem as certidões, tudo ok, vai fazer a escritura e registro. Não tem problema. O problema é aquele que eu expliquei para vocês, que no contrato é que vão ficar estabelecidas outros ajustes, né? E outras situações. Aí, na escritura, a escritura ela é básica. Ela diz que fulano está comprando de Beltrano pelo preço tal, assim, tal, que não tem nenhum problema, né? Então, eventualmente, se eu tenho alguma peculiaridade naquele imóvel, é no contrato que eu vou fazer constar. Vocês concordam comigo? E aí, sim, se eventualmente tiver uma situação diferenciada naquele imóvel, o ideal é fazer o contrato para evitar depois que eles falem, mas não constou em lugar nenhum isso. Certo? Entendi. Outra situação, quando ela me perguntou da escritura, eu lembrei da seguinte situação. No final da escritura, né, o escrevente ele costuma colocar ou que foram apresentadas as certidões ou que foram dispensadas. Então, pessoal, sempre nós devemos
providenciar, né, e pedir para que ele faça constar que foram apresentadas todas as certidões, tá? Porque senão nós vamos ficar também numa situação assim de insegurança. Outra, já tô no tempo? Já? Só vou falar mais uma observação. Então, outra situação. Essas certidões, elas têm que ser arquivadas, tá? Então, eu recomendo que, na entrega das certidões para o comprador, vocês façam um recibo dizendo o seguinte, que ele está ciente de que ele deve arquivar aquelas certidões juntamente com a escritura e com o contrato e com a documentação do imóvel, que estão sendo entregues para ele, e nós devemos ficar com esse recibo e tirar uma cópia de todas as certidões que foram entregues. Porque, eventualmente, lá na frente, eu posso precisar comprovar que eu não fui nem negligente, nem imprudente e que eu fiz tudo de uma forma bem correta. Então, aí, eu tenho como me isentar de responsabilidade. Tá? Bom, então, nós, estudando e buscando conhecer as alterações legais, novas exigências em relação ao ramo de atuação, nós estaremos o quê? Prevenindo o dano para os nossos clientes e para também assim resguardando, né, a nossa profissão. Bons negócios. Oi. Só uma questão. Pode perguntar. Eu queria saber a respeito da validade das certidões, porque no momento em que você vai estar fechando o negócio, etc., você está com aquela certidão tirada, às vezes você tirou faz uma semana, e às vezes as certidões de cartórios, etc., tem mais uma semana, etc. O que ocorre se, eventualmente, no dia, vamos exemplificar, no dia que você está fazendo o contrato, etc., assinando tudo, alguém interpõe um recurso ou entra com um processo novo, etc. Como é que é? Onde é que se situa isso aí? Eu vou ter um problema, né? Se eventualmente eu já tirei as certidões. Bom, no cartório de registro de imóveis, a certidão ela tem validade exatamente de 30 dias, tá? Então, se eu tirei uma certidão agora, quando nós começamos a negociação, e posteriormente isso demorou mais de 30 dias, eu vou ter que tirar uma nova. Então, não vai ter tanto problema, né? Porque você tem que estar com ela atualizada, tá? Com relação às outras, normalmente, elas também valem por 30 dias. Então, convém que se verifique. Hoje em dia, você pode entrar na internet, né, colocando o CPF ou o nome da pessoa, o RG, e você faz uma pesquisa aqui no Estado, no Tribunal de Justiça em geral. Então, você pode verificar. Mas, se você tiver qualquer dúvida e a negociação for assim, um valor, né, meio mais alto, você deve tirar novamente. Tá? Então, decorridos os 30 dias, você tira novamente. Porque, é lógico, se for distribuída uma ação, pode acabar acarretando um problema. Então, não deixar um prazo muito grande entre as certidões e a negociação. Não, é difícil. É difícil. Um prazo mínimo, assim, 2 dias, é complicado. No cartório de registro de imóveis, o que ocorrer já vai sair. Então, é muito rápido, né? Se já tiver um apontamento lá, você tirando novamente a certidão, já vai constar. Protege essa situação das certidões, essa lei, tá? Doutora, a gente tem uma pergunta aqui de um internauta, do senhor Fonseca. Ele diz, como funciona quando a ação trabalhista ou execução fiscal ocorre em uma empresa do proprietário do imóvel? Tá. Então, aí nós temos que uma execução trabalhista, uma ação trabalhista ou uma execução fiscal. Proprietário do imóvel, pessoa jurídica, né? Ou ele é sócio de uma jurídica. Então, nesses casos, vamos supor, eu estou trabalhando com imóvel, esse imóvel envolve, ou eu estou comprando esse imóvel de uma pessoa jurídica, porque pode, né? As pessoas jurídicas podem ter imóveis. Ou eu estou comprando esse imóvel de uma jurídica, ou essa pessoa que está me vendendo, ele é sócio de uma empresa. Então, ele tem uma jurídica. Nesses casos, sinto informar que nós vamos ter que tirar também todas as certidões com o CNPJ da jurídica.
e aí fazer uma análise, porque pode ser uma ação trabalhista que está lá cobrando R$20 mil, só que o imóvel vale 15 milhões. Então, tudo isso, aí nessa parte, vai ter que ser analisado, você concorda? Porque, assim, o patrimônio é muitíssimo maior do que o que está sendo cobrado. Então, nesses casos, eu vou ter que parar e, provavelmente, levar essa documentação para um advogado que ele vai estar analisando, com muito cuidado, lógico. Tá? Eu tenho situações assim, que eu analiso. Então, é jurídica, só que tem lá 1 milhão de dívida, só que o imóvel vale 15 milhões. Então, perfeito, tem que analisar. Tá? Tá. Isso pode até ser descontado do pagamento do preço. Agora, acho que tinha uma pergunta ali. Tem uma pergunta atrás. Se faz uma venda parcelada, tira certidões no contrato, né? No início. Isso. E vai passar a escritura daqui 3 meses. Aí tem que tirar novamente? Olha, em tese não, porque o negócio foi firmado, né, na hora do contrato, tá? Então as partes contrataram, elas ajustaram aquele contrato naquela época. O que vai ter que tirar novamente é a certidão de matrícula, tá? Sim. E no contrato também já fica tudo estabelecido. Quem vai, por exemplo, vamos supor que nós façamos um contrato agora e a pessoa vai pagar parcelado em 4 vezes. Eu já vou estabelecer no contrato quem vai pagar as despesas referentes ao imóvel a partir de então. Certo. Né? Então, tudo isso já deve estar estabelecido. Tá. E a certidão do proprietário, de quantos anos? Vamos supor, ele comprou o imóvel fazem 4 anos. Tá. Normalmente, nós vamos retirar as certidões do vendedor anterior, né? Se o imóvel tiver sido vendido nos 2 últimos anos, então eu vou tirar também do anterior, tá? Para ver se não vai me atingir, né? Atingir quem está comprando agora, tá? Mais alguma? Nesse último caso, não seria assim, interessante 5 anos em vez de 2? Olha, o que nós estamos assim trabalhando, você percebe que a legislação mais moderna, ela está até dispensando. Então, se você entender que deve tirar dos últimos 5, ótimo, mas legalmente, em tese, não existe essa exigência, tá? Sim. Então, é uma segurança maior. Sim, obrigada. Tá? A senhora falou que a gente tem que colocar as certidões, guardar as certidões. Essas certidões nós temos que guardar ela por quanto tempo? Qual período? Tá, normalmente por uns 5 anos. Apesar de que, nessa situação de compra e venda, muitas vezes as coisas podem acontecer num período até maior. Tá? Vamos supor que tem um processo tramitando num outro estado, né, de uma falência, e eu não consegui localizar porque eu não tinha elementos para buscar isso. Tem um caso que eu conheço que é o seguinte: a pessoa comprou um imóvel de uma pessoa física, só que essa pessoa física tinha uma empresa, e essa empresa estava, só que já faz tempo isso daí, né? Porque hoje a gente consegue localizar essas informações com maior celeridade, com maior certeza. Mas ela não tirou as certidões na época. E não sabia, tirou só da pessoa física e nem sabia que existia, que ele era empresário. Aí, o que aconteceu? Depois de 11 anos, ela tinha o terreno, ela construiu no terreno, eles descobriram que essa pessoa era sócia da empresa, que a empresa estava em processo de falência, e anularam a compra que ela fez lá atrás. E ela ganhou as benfeitorias que ela colocou em cima do imóvel, né, que ela construiu. Então, isso ela ganhou. O restante, o imóvel mesmo, ela perdeu, porque é tido como compra de má-fé. Doutora, boa tarde. Bom dia. Bom dia. Olha, para mim não ficou muito claro a respeito dessa nova lei 13.097, qual é o benefício bem específico desse artigo 54? A gente fica isento de tirar a certidão ou
Continua se tirando essa certidão? Não, eu expliquei. Nós, neste momento, temos que continuar tirando as certidões. O que vai acontecer? Está previsto na lei que, a partir de fevereiro de 2017, essa situação de tirar certidões não mais será obrigatória. Tá? Só que eu não tenho a certeza sobre a efetividade, né, tem que se disso, aguardar, então, tá? de qualquer forma. Então, precisamos sim tirar. Obrigada. Existe algum problema lá fora pode afetar a negociação? Nessa situação é mais difícil, né? Porque você depende de uma pesquisa mais apurada, tá? Então, aí, no caso a caso, eu entendo que, nesse caso, seria melhor consultar um advogado para saber. Mas é bastante difícil que uma pessoa, por exemplo, que tenha... Aí são situações diversas, porque pode ser que ele tenha um imóvel aqui e nunca morou aqui, né? Pode ser que ele tenha um imóvel aqui, tenha residido aqui, então vou ter que pesquisar bastante. Então, tem situações diferenciadas, tá? Mas, normalmente, quem morou aqui e saiu e não tinha nenhum processo, aí, em tese, eu vou poder estar negociando esse imóvel. Agora, se ele nunca morou aqui, é complicado também. Então, eu acredito que, caso a caso, tenha que ser pesquisado. Tá, porque assim, ele era daqui, não tinha nenhum processo, foi para outro país, de repente teve um problema lá. Exatamente. Então, tem que ser verificado. Tá? Tem que ser verificado, mas eu já diria que já é uma situação mais delicada. Mais algum? Acho que você, né? Tem um aqui, ó. Pode. A pergunta é mais ou menos semelhante à dele, mas, assim, existe algum caminho aqui no Brasil para a gente buscar certidões... se a pessoa tem empresas, está com falência em outros estados. Então, é um caminho que a gente possa buscar. Pouquinho, nós não temos 100% de certeza, mas, assim, uma pesquisa no Serasa, ela ajuda bastante. Não é certidão. Você pode fazer uma pesquisa no Serasa com o CPF da pessoa. Quando você puxa essa pesquisa, se essa pessoa física ela tiver ligada a uma empresa, vai aparecer um CNPJ. E aí você já sabe, é a situação que eu falo, aí muita cautela. Você vai tirar todas as certidões com o CPF da pessoa física e mais as outras com o CNPJ. Se ele tem uma empresa no Paraná, um exemplo... Você vai buscar todas as certidões. E aí não é uma relação só daquelas certidões da pessoa física. Já é uma relação de certidões voltadas à pessoa jurídica. Aqui no curso que eu ministro aqui, em algumas tardes, uma vez por mês, aí eu passo essa relação de certidões. Mas acredito que no próprio site do Cresce também tem essa relação de certidões. Então, algo assim que nós já devemos fazer automaticamente... É muito bom. Foi boa a sua pergunta, porque eu lembrei. Então, tira uma certidão, né? Não é uma certidão, uma pesquisa do Serasa, e aí, se tiver um CPF... um CNPJ. Um CNPJ ligado ao CPF, você já sabe. Aí você vai atrás. Tá? Muito obrigado. Tem mais duas. Eu fiquei triste porque a Lei 13.097, da concentração na matrícula, acho que era a grande esperança, a coisa mais racional que já se pode ter feito nessa área. Porque se você tem que pagar caro para fazer o registro de um imóvel, não é barato, é caro, além de pagar imposto, ITBI, aquela coisa toda, é justo que o Estado, em nome desse registro, como o senhor disse, desse DNA que fica na matrícula, né, dê a proteção e a garantia de que aquilo é a realidade do imóvel, independente do que houver por fora. Mas
O prazo que a lei deu até fevereiro de 2017 é uma transição do que era para o que deve ser. Isso. Agora, a senhora disse que a gente deve continuar pegando essas certidões mesmo depois desse prazo. Eu acho que nós vamos estar agorando a própria lei. Não, peraí, aí que tá. Eu falei que nós não temos uma bola de cristal para saber como vai ficar. Em tese, eu continuaria durante um período até ter uma certeza absoluta da efetividade da lei. É isso que eu falei. Eu preferia que a senhora dissesse que a gente deveria bater o martelo e fazer valer a lei. Olha, nós não pedimos certidões porque a lei disse que não precisa, apareceu isso aí, está fora do que está na lei, do escopo da lei. Aí você vai lá discutir no judiciário, demora um tempão. Né? Eu sozinho seria muito pouco, mas um cresce, outras coisas, pode ser que valha a pena. Então, eu acredito que as próprias... os órgãos, né, já vão estar exigindo a efetividade da lei. Na minha opinião, eu, como particular, como corretora, pessoa física, eu iria tirar até que eu tenha absoluta certeza de que não vai mais. Em nome de uma cautela, mas não levar isso aí muito a sério, sim. Então, lutar para que realmente isso seja fazer efetivo. Valer a lei, porque é a coisa mais racional, na minha opinião. Né? Obrigado. O colega de trás. Eu tenho uma outra questão que é vinculada ao seguinte: a senhora no começo iniciou a palestra dizendo que o corretor ele é realmente uma pessoa que tem que tirar de frente as barreiras, enfim, criar todos os mecanismos para poder ter sucesso na transação comercial, né? Bom, e até lembrando que um colega falou há pouco, realmente muito fácil hoje de encontrar situações onde o proprietário está vendendo um imóvel e ele, por dificuldade financeira, ele tem débitos em algum lugar. Ele está devendo condomínio, ele está devendo coisa. E é muito comum ele vender o imóvel e, nesse momento, querer um certo valor para tirar essas dívidas da frente. E eu sei que isso é muito difícil, né? Então, mas existe... O que a senhora orientaria para fazer nisso? Nós podemos incluir, por exemplo, vamos supor, eu vou pagar 400 mil no imóvel, só que ele tem 50 mil de dívida, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um contrato muito bem feito, de forma que eu consiga colocar, por exemplo, que eu, compradora, vou disponibilizar o dinheiro para o pagamento da dívida. Alguma forma, né? Assim, porque se eu entregar esses 50 mil, quem vai garantir? Primeiro, que ele vai pagar as dívidas, né? Você concorda? Segundo, que o valor é esse mesmo. Então, essa negociação, ela exige um cuidado maior de se atualizar essa dívida. Depende muito do cliente estar, eu falo que é apaixonado ou não pelo imóvel, né? Então, de repente, eu quero comprar uma área, eu tenho um imóvel, quero comprar uma área do lado. E aquilo me interessa demais. Então, eu posso verificar e fazer o levantamento de se tem dívida, quanto que deve, se eu posso descontar isso. Isso é normal. Então, tem dívida de IPTU. Tá? Eu conheço imóveis aí que tem 1 milhão de dívida de IPTU. Mas se o imóvel tiver um valor superior, eu posso negociar isso, né? Então, eu vou me subrogar na condição do vendedor, vou pagar, mas tudo isso tem que estar muito bem colocado num contrato. Não é um contrato fácil de fazer, tá? Mas dá para ser feito. Bom, bom dia. Bom dia. Preciso saber, tenho 2 dúvidas. Pode falar. Possível penhora internacional? Por exemplo, o cliente é um italiano, é dono de um imóvel aqui e está com problema na Itália. Ele pode ter um imóvel brasileiro penhorado pela justiça italiana? Olha, eu confesso que eu não sou assim uma pessoa especializada em direito internacional. Mas se ele tem um bem, todo o patrimônio nosso garante as nossas dívidas. Então, creio que sim, tá? Mas não sou especialista em direito internacional. E um contrato pode ser revogado? Pode. Depende da situação. Por exemplo, vamos pensar, revogado. Você tem alguma situação que você... Eu posso fazer um distrato,
né? O contrato, eu contratei. No distrato, eu descontrato, na verdade. Posso fazer um distrato. É o que está acontecendo com o pessoal que está comprando os imóveis aí e agora não tem mais condições de pagar. Então, vai na empresa e faz um distrato. Agora, depende muito. Ele pode ser um contrato, se ele tiver um vício, ele pode ser um contrato nulo. Vamos supor que eu tenha contratado com uma pessoa que já era uma pessoa que estava interditada, e eu não sabia, né? Ele é um contrato nulo. Ele pode ser um contrato anulável, se ele tiver um vício. Então, tem uma série de situações. O contrato, ele vale entre as partes, em tese, mas se ele tiver algum problema, ele pode ser destratado, ele pode ser considerado nulo, ele pode ser revogado. Então, tem algumas situações, tudo jurídico, mas aí precisaríamos sentar e verificar, né, caso a caso. Tá? É um pouco diferente cada situação dessa que eu te falei. Tá bom? Doutora, com relação a ações de tramitações, sem ser, no caso, aquela certidão de tramitação trabalhista, eu gostaria de saber se tem como fazer uma pesquisa de outras ações de tramitação, porque agora, recentemente, a minha colega, no caso, teve um caso que ela puxou todas as certidões e não constava nada. É aquela certidão simples trabalhista. Só que ela não puxou a de tramitação trabalhista. O que foi que aconteceu? Vendeu o imóvel e aí, no caso, o juiz decretou que aquilo ali fosse penhorado, embargado, a pessoa que comprou perdeu o dinheiro, o corretor, o juiz, para a pessoa que comprou não ficar 100% na perda, né, teve que restituir a comissão para essa pessoa e, enfim, aí eu queria saber se há... A sua colega errou, sinto muito informar, né? O que acontece? Nós temos duas certidões trabalhistas. Uma certidão trabalhista é uma certidão negativa de débito, que significa o seguinte, essa eu tiro automático na internet. Essa certidão negativa de débito, ela foi estabelecida para aquelas situações em que eu vou participar de uma licitação, por exemplo. Então, alguém precisa pesquisar rápido ali para saber se eu tenho débito. São aqueles débitos que eu já estava cumprindo, algum acordo que eu tenha feito em determinada ação, esse tipo de débito. A certidão que nós precisamos tirar é a certidão de distribuição, tá? Então, eu vou pegar a certidão de distribuição trabalhista, que é essa, e aí, sim, eu vou ter uma certeza de que não tem nenhuma ação tramitando contra o vendedor. É a certidão de distribuição da Justiça do Trabalho. E ela é por regiões, né? Ela é federal e é por regiões. Então, ela não tirou essa certidão. Foi uma falha, tá? Então, ela deveria tirar, porque só essa que sai na internet não é suficiente. É o seguinte, essa certidão eu tiro direto no fórum da Barra Funda? Não, você tira pela internet. Mas pela internet agora, eu tirei esses dias... só sai essa primeira, não sai a segunda. Não, você entra no Tribunal de Justiça. Agora eu não me lembro de cabeça o endereço. Alguém está lembrado? Alguém sabe? É Justiça do Trabalho. Mas você pode colocar no Google certidão de distribuição da Justiça do Trabalho. Ele vai te reportar. Fica tranquila, tá? Muito obrigada. Você paga uma taxinha, 5 e pouco, e sai a certidão. Então, mas esse aí, o corretor tirou. Mas só que ele fala que não tem mais, não paga mais, não tem mais. Não, eu acho que talvez nem pague, mas tem. Tá bom, eu vou ver isso. É a distribuição da Justiça do Trabalho. Muito obrigada. E não o CND. Bom dia. Bom dia. Embora você já tenha dito, e eu disse para a colega aqui, mas ela quer ouvir de suas palavras. Vamos ver. Ela tem um cliente cujo o produto que ela pretende negociar fica próximo a uma comunidade. Então, ela quer saber se ela tem que passar essa informação para o cliente. Olha, eu penso o seguinte, se ele enxergar, não. Em tese, não. Assim, o que você vai colocar é que ele visitou o local, tá? Que ele já foi lá, que ele vistoriou o imóvel. Porque, assim, se ele enxerga, ele vai ter visto que tem a comunidade.
né? Dificilmente a pessoa vai no local e ela não sabe que ali no entorno tem uma comunidade. Então, eu particularmente entendo que se ele enxerga normal, tal, ele vai estar sabendo que tem a comunidade. O que não pode é um vício oculto, né? Tá? Tipo assim, um barulho, que a pessoa vai durante o dia, o barulho não tem barulho. Se uma enchente, porque não é todo dia que você leva a pessoa naquele local, mas eu entendo que colocar no contrato que ele está próximo de uma comunidade, eu entendo desnecessário. Mesmo que ela seja oculta? É complicado, né? Eu acho melhor... Posso te explicar? Eu acho melhor ela não trabalhar com esse imóvel. Tá? Para por aí. Pega outro, não vai para esse não. Porque vai te dar problema. Temos uma pergunta aqui via internet, doutora, da Suzy Keiko Suzy da Mota, lá do Castanhal. Ela já nos perguntou antes. Vendi apartamento e comprador pediu para parar o processo no cartório, pois entrou num processo de divórcio. Pagou as custas, mas já venceram. Se passou 1 ano, ele terá que pagar de novo a documentação atualizada. E quanto ao honorário, como é que fica? Complicado. Bom, vamos lá. Ela estava em andamento com uma negociação. Aí, pelo que eu entendi, ela parou porque a pessoa ia se divorciar. Divórcio, sim. Ela precisa tirar, atualizar tudo. Não dá para continuar. Ele pagou as custas iniciais e já se passou 1 ano e agora então, como fica? Depende, vamos lá. O cartório, provavelmente, ele não pode ficar com o dinheiro do cliente se ele não prestou o serviço. Então, ela vai ter um crédito lá. Talvez ela tenha que completar, né? Então, é assim mais ou menos que funciona, tá? Agora, os honorários, se recebeu, recebeu. Se não recebeu, pode também atualizar, né? Mas depende, se a negociação teve atualização. Então, eu entendo, tire os documentos novamente, converse com o cartório, porque provavelmente ela só vai ter que completar, né? Porque atualiza, muda o IPTU, você tem que atualizar o valor pago. E os honorários, eu não sei como, se ela já recebeu, aí ela tem que prestar os serviços dela, né? Porque ela recebeu e não prestou os serviços. E se ela não recebeu, tem que ver se o preço do imóvel também foi atualizado ou não. Qual vai ser a forma? É o comprador que tem que pagar de novo essa documentação atualizada. É o comprador, tá? Agora, se foi por conta do vendedor, ele vai ter que arcar. Vocês concordam comigo? Ele não pode causar prejuízo. Se eu, vendedora, pedir para parar, porque eu estou me divorciando, só que a outra parte lá não tem nada a ver com isso. Então, ele vai ter que arcar com essa diferença. Tá? Mais ou menos assim que funciona, né? Tá? A gente tem mais alguma pergunta? É mais ou menos pertinente. Eu gostaria de saber quando que um imóvel não pode ser penhorado. Tá, se você está perguntando sobre o imóvel que é o bem de família, isso, né? Então, teve alguma alteração aí, mas assim, normalmente o bem de família, ele não pode ser penhorado. O bem de família é aquele bem que é o imóvel que eu moro, tal, que eu utilizo, que minha família utiliza. Então, em tese, ele não pode ser penhorado. Só que a lei, ela tem algumas exceções, né? E aí, nesses casos, por exemplo, prática de ato ilícito, esse tipo de coisa, aí ele pode ser. Tá? Aí pode ser penhorado. Cada caso é um caso. Em tese, o bem de família não pode ser penhorado. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado e ótima terça-feira para todo mundo.